simplesmente compartilhar algumas reflexões que foram surgindo ao longo destes meses sobre o trabalho infantil. Como o professor falou, meu tema de pesquisa é na tríplice fronteira na Argentina, entre Argentina, Brasil e Paraguai, mas após pesquisar durante os meses, eu acho que, se bem as nossas realidades são muito diferentes, os problemas são os mesmos. E nas situações de crise, de vulnerabilidade, de exclusão, são as crianças as que pagam um preço mais alto que nossos erros, não? Então, acho que também são eles os que têm que ser os principais alvos dos esforços que temos que fazer para lutar por uma sociedade melhor e mais justa. Então, a proposta desta conversa, desta exposição, são três. Conhecer os indicadores socioeconômicos, o impacto que tiveram e estão a ter as medidas de austeridade sobre as crianças. Todos sabemos que estas medidas aumentaram grandemente a situação de risco de pobreza de milhares de famílias no país. Um inquérito da OIT señala que o trabalho exercido pelas crianças não pode ser dissociado das condições sociais e econômicas nas quais tem lugar, seja o agregado, a família, o bairro, a instituição. Portanto, eu acho que temos que falar da sociedade portuguesa atual, falar dos indicadores sociais e econômicos, cuja leitura tem que atravessar qualquer abordagem sobre o trabalho infantil. Eu acho que Portugal é um país que, apesar das mudanças sociais atravessadas ao longo dos últimos 3 décadas, ainda se debate com problemas de caráter muito básico, não? Respeito às necessidades imediatas da população. E são estas desigualdades as que constituem um terreno fértil para o trabalho infantil. Então, segundo ponto, caracterizar o trabalho infantil. Eu considero que é uma emergente da situação de pobreza e de desigualdade. Neste sentido, acho que é importante mencionar que há distintas linhas teóricas sobre o trabalho infantil. Temos uma corrente regulacionista que diz que o trabalho infantil tem uma importância simbólica e cultural muito grande para as crianças, por lo que não seria necessária a sua erradicação. Eu tenho que dizer que não concordo com este ponto de vista, porque os indicadores mostram que a incidência do trabalho infantil é maior nas famílias empobrecidas, por lo que estamos a falar de uma estratégia que tem mais a ver com a sobrevivência econômica do que com uma atividade cultural e simbólica. Por último, conhecer a agenda portuguesa contra o trabalho infantil, o que implica conhecer um pouco a legislação, o marco normativo, os programas implementados para sua erradicação, o rol que tiveram os sindicatos na detecção e erradicação do trabalho infantil. Vamos ver o paradigma de proteção integral de direitos das crianças, a Convenção dos Direitos da Criança e algumas convenções fundamentais da OIT sobre o trabalho infantil. Em quanto à lei, eu sei que é a representação de uma vontade de poder, não? Mas também acho que é uma ferramenta de luta que pode servir para fazer operativas ações que tenham um impacto positivo na vida destas crianças em situação de exclusão. Então, vamos começar pela desigualdade e o impacto das medidas de austeridade na sociedade portuguesa. Eu acho desnecessário fazer uma caracterização do sistema capitalista. Todos vivemos e sofremos suas consequências a diário, mas acho que conhecer alguns dados é importante para sua compreensão e eventual transformação. A partir do ano 2008, teve lugar na Europa o maior plano de austeridade desde a Segunda Guerra Mundial, para salvar o euro e para garantir a estabilidade do sistema financeiro. Algunas medidas foram, ou seja, desculpem, as medidas afetaram principalmente a classe trabalhadora. Foi a pressão da União Europeia e do FMI que levaram a Portugal a aplicar políticas semelhantes às introduzidas pela Grécia e pela Espanha, para aceder a um fundo de resgate de cerca de 750 bilhões de euros, ou seja, milhares de milhões. Agora, uma das principais dimensões das políticas de austeridade foi a transferência de riqueza do trabalho ao capital,
Como señala o professor Hermes Costa, no contexto europeu, estas medidas implicaram grandes mudanças na legislação laboral. Sin embargo, porém, as reformas laborais, ao revelarem-se infrutíferas na suposta pretensão de correção das modalidades de trabalho atípico, contratos a prazo, trabalho temporário, a tempo parcial, independiente, na economia informal, acabaram por reforçar a degradação das condições de trabalho e aumentar os desequilíbrios nas relações entre capital e trabalho. Eu acho que é importante mencionar isso, porque acredito que a emergência das situações de trabalho infantil é consequência também de um deterioro do mercado de trabalho no mundo dos adultos. Esta natureza regresiva das medidas de austeridade em Portugal foi confirmada pela Comissão Europeia em um relatório que foi feito em 2011. Eles pesquisaram 6 países: Grécia, Portugal, Espanha, Reino Unido, Irlanda e Estônia. Desses países, Portugal foi o único no qual as medidas de austeridade têm exigido maior esforço financeiro aos mais pobres do que aos mais ricos. Os pobres perderam entre 4% e 6,5% de sua renda. Se tiverem filhos, esta perda aumenta a 9%. Enquanto os mais ricos perderam apenas o 3% de sua renda. Ou seja, que no caso de Portugal estamos a falar de uma austeridade que foi muito regressiva e onde a distribuição da renda foi mais assimétrica e teve um maior impacto nos cidadãos de mais baixa renda. Este informe é The Distributional Effects of Austerity Measures, a comparison of 6 UA countries. En cuanto às crianças, apesar de se reconhecer o impacto dramático que a crise econômica está a ter nas crianças e nas suas famílias, pouco se sabia sobre a situação real das crianças e não foi dito muito sobre o que poderia ser feito para proteger os direitos das crianças nesta situação de crise. Foi por isso que no ano 2013 foi elaborado por UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância, um relatório titulado As Crianças e a Crise em Portugal. Este relatório foi muito importante porque buscava dar visibilidade ao cotidiano das crianças, ao modo em que elas estavam a ser afetadas pela crise, o que significava ouvi-las e conhecer as suas experiências e perspectivas sobre a crise e seus impactos. Eu acho especialmente importante dar voz às crianças, porque muitas vezes elas são esquecidas ou marginalizadas em um debate público que privilegia a voz dos adultos. É importante escutar as crianças porque isto significa reconhecer a sua autonomia e sua capacidade de participar ativamente nos processos decisórios que direta ou indiretamente as afetam. Então, em quanto aos dados, em Europa, no ano 2011, o 27% das crianças se encontrava em risco de pobreza ou exclusão social. Em Portugal, este número era ainda maior, 28,6%. O risco de pobreza e exclusão social é um indicador que foi definido no âmbito da Estratégia Europeia 2020, que é um programa muito grande que busca tirar da pobreza 20 milhões de pessoas para o ano 2020. Então, formulou este indicador para fazer uma avaliação multidimensional da pobreza e da exclusão em Europa. Um indivíduo se considera que está em risco de pobreza e exclusão social quando está em situação de pobreza monetária, tem uma baixa intensidade de trabalho e não pode acceder a 4 ou mais de uma lista de 9 itens que a União Europeia definiu para os países parceiros. Isso é a privação material severa. Então, em base a estas características, se calcula esse índice de risco de exclusão social. Temos alguns dados quanto à situação laboral, que empeorou muito, se duplicou o número de desempregados, houve uma redução significativa do apoio econômico do Estado a famílias, não só em termos de número de famílias beneficiárias, mas também dos montantes atribuídos. Houve uma redução do abono família, mais de 500.000 crianças deixaram de receber este abono.
Houve uma diminuição no número de beneficiários do abono pré-natal, também houve uma redução para metade das bolsas de estudo, tornou-se mais restrito o acesso ao rendimento social de inserção, que teve uma queda de 22,4%. Eu queria dizer uma coisa que é talvez um tecnicismo, mas que acho que é muito importante porque serviu para fundamentar todas estas reduções. A taxa de risco de pobreza é calculada segundo o valor mediano do rendimento oferido pela população em um determinado ano. Como entre 2009 e 2011 a renta promedio em Portugal caiu 355 euros, isso contribuiu a baixar o índice do valor de referência do limiar da pobreza. Ou seja, que pessoas que antes eram consideradas pobres, agora, com esta simples mudança técnica, já não são pobres. Por isso, já não precisavam do abono família, do rendimento, pudieran ser retirados estos programas. Esto es muy importante, son dados que en general la población no conoce porque son estrategias un poco, yo acho, de mala fe, ¿no? Que son feitas de los organismos para justificar estas cosas que realmente no tienen justificación y tienen un impacto muy grave en las crianças, como vamos a ver aquí. En este cuadro podemos ver a tasa de riesgo de pobreza antes y después de las transferencias sociales por grupo etario. Podemos ver que el mayor impacto de las transferencias se da en la población más idosa, mas las crianças y la población más joven sirven para tirar da pobreza 11% das crianças. Então podemos ver o perigo e o risco que implica ter tirado estas ayudas en un momento de crise. UNICEF já falou, já disse para o governo que tem que ver que estas medidas não afetem demasiado os direitos das crianças hoje e no futuro e estos sejam minimamente garantidos. Então, agora sim podemos passar ao trabalho infantil. Há muitas definições do trabalho infantil. Não há consenso sobre o que é e o que não é o trabalho infantil. Não há consenso sobre quais são as modalidades de trabalho infantil que têm que ser erradicadas. Cada instituição, cada país, cada organização tem sua própria definição de trabalho infantil. Eu acho que isto é bom, porque a situação em cada país é diferente e a especificidade do trabalho infantil também é diferente em cada país. Mas, como não há consenso sobre o que é trabalho infantil, é muito difícil ter um diagnóstico preciso que dê conta desta realidade e que possa servir de insumo para as políticas tendentes à sua erradicação. Aqui temos três definições. A primeira é da Organização Internacional do Trabalho, que diz que trabalho infantil é qualquer atividade que envolva a participação de crianças, não importa se são empregados, independentes ou trabalhadores familiares não remunerados, qualquer atividade que impida seu acesso à educação ou tenha lugar em ambientes perigosos, etc. Para a UNICEF, o trabalho infantil é toda atividade econômica ou para sobrevivência realizada por criança de menos de 16 anos. Não importa se recebe ou não recebe remuneração. Também a Convenção sobre os Direitos da Criança fala do direito da criança estar protegida. Aqui não fala sobre o trabalho infantil, mas sim sobre a exploração econômica. Eu acho que, na verdade, todo tipo de trabalho infantil é exploração econômica, porque é ilegal. Então, desde esse ponto, já não podemos falar de trabalho, não podemos falar de emprego. Se alguém quer fazer uma pergunta, pode interromper, não tenho problema, não é preciso esperar até o final. Assim que, com isso, com muita confiança, podem perguntar. Também, se algo que eu estava a dizer não se percebe muito bem, porque meu portunhol é muito ruim, peço desculpas, também podem. Aqui... Posso? Mas, professora, estou praticando muito meu português. Hablar filmes em português e tudo. Em quanto às causas do trabalho infantil, são muitas. Mas eu quis aqui fazer uma seleção das quais eu considero que são as principais. A pobreza. Se vemos as crianças que trabalham, a situação na qual se encontram as suas famílias, se é que tiverem uma família, um núcleo familiar,
a mayor parte das veces van a ser familias muy empobrecidas. Muchas crianças trabalham sem remuneração em explorações agrícolas ou em empresas familiares. Falhas do sistema de educação, isto é muito importante. Às vezes, nas zonas rurais, diretamente não há escolas, ou pode ser que a qualidade da educação não seja muito boa, ou que os pais decidam que é mais importante que a criança esteja a trabalhar que assistindo ao sistema escolar. A economia informal é um dos âmbitos mais importantes para o trabalho das crianças e é o mais difícil de controlar porque os inspectores raramente visitam estes lugares, estas empresas informais. Baixo custo do trabalho infantil, já que isto não precisa maior explicação. Falta de organizações de trabalhadores. Está estudado e é conhecido que o trabalho infantil é maior quando os sindicatos são fracos ou inexistentes. Falta de proteção social e comportamento e costumes sociais. Em alguns países, as elites, os grupos étnicos mais poderosos acreditam que o trabalho é a ocupação natural para as crianças das famílias pobres ou minorias étnicas. Em quanto ao marco normativo contra o trabalho infantil, temos muitas, talvez demais, regulamentações que a vezes são contraditórias entre si ou se prestam a múltiplas interpretações. Eu aqui quero falar no marco internacional da Declaração Universal dos Direitos das Crianças, da Declaração dos Direitos Humanos, mas sobretudo de duas convenções da OIT. Estas convenções surgiram quando houve um ponto de viragem que foi com a criação da Organização Internacional do Trabalho no final da Segunda Guerra. Ao longo dos anos, a OIT desenvolveu um amplo conjunto de regras sobre o trabalho infantil, das quais as mais importantes são duas convenções fundamentais: a Convenção 138 sobre a idade mínima de admissão ao emprego e a Convenção 182 sobre as piores formas de trabalho infantil. Esta convenção é do ano 1999 e considera que as piores formas têm que ser erradicadas imediatamente. Quais são as piores formas? Todas as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, venda, tráfico de crianças, sujeição por dívida, trabalho forçado, recrutamento forçado para ser utilizadas em conflitos armados, utilização, demanda e oferta para fins de prostituição ou produção de pornografia, entre outras. Enquanto a Convenção 138 sobre a idade mínima de admissão ao emprego é do ano 1973 e foi ratificada por Portugal no ano 1998, estabelecendo a idade mínima de admissão ao emprego em 16 anos. Logo temos algumas convenções a nível europeu e em Portugal eu queria resgatar a primeira regulamentação do trabalho das crianças, porque acho que foi uma das primeiras regulamentações de trabalho e foi muito avançada para a época, na medida em que fixava a idade mínima de admissão ao emprego na indústria aos 12 anos, embora admitisse, bajo certas condições, o trabalho das crianças com 10 anos. Esta lei proibiu o trabalho subterrâneo às mulheres e às crianças do sexo masculino, e também considerava outros trabalhos insalubres e perigosos. Respeito à idade mínima de admissão ao emprego, há muitos problemas, há muitas contradições. A primeira delas é que, segundo o Código de Trabalho, só pode ser admitida a prestar trabalho um menor que tenha completado os 16 anos e tenha concluído a escolaridade obrigatória. Mas o que aconteceu? Em 2009 foi alterado o regime de escolaridade obrigatória em Portugal e passou de 9 anos a 12 anos. Com lo qual, com esta alteração, é impossível que um menor com 16 anos complete a escolaridade obrigatória. O que acontece? A Constituição portuguesa proíbe o trabalho do menor em idade escolar. Então, eu acho que isto vai ter que dar passo a uma modificação da legislação vigente. Igualmente, como toda regra, esta também admite exceções e se permite o trabalho do menor em idade escolar sob certas condições, que se justifique por motivos objetivos, que haja razões técnicas que lo justifiquen ou que o trabalho da criança seja indispensável para prevenir ou reparar prejuízos graves para as empresas. Ou seja,
Além disso, é possível que uma criança trabalhe com menos de 15 anos em tarefas leves. As tarefas leves não têm limite de idade. Ou seja, uma criança com 5 anos pode realizar tarefas leves. O que sim tem é limite horário. Não podem ser durante mais de 7 horas cada dia. Eu estou a pensar que tarefa leve que uma criança realize por 7 horas não vai ter impacto na sua educação, no seu direito a jogar, a recreação. Ou seja, por mais leve que seja, e também não está muito claro o que é uma tarefa leve. Então, à vista de todo isto, o que eu acho é que hoje não há, de facto, uma idade mínima para admissão ao emprego. E são tantas as possibilidades de fazer exceções, de justificar o trabalho, se presta tantas interpretações à legislação, que eu acho que hoje realmente não há uma idade mínima. Outra modificação que foi feita no Código de Trabalho em 2004 e que eu queria falar aqui porque não pensava que fosse importante até que Ana me señalou isso, é este tipo de trabalho infantil, mais próprio dos países desenvolvidos que dos nossos países mais empobrecidos. Acho que podem adivinar que estamos a falar de trabalho infantil das crianças em espectáculos, en publicidad y en actividades culturales. Houve uma inovação introduzida na regulamentação do Código de Trabalho em 2004 que consagrava um regime jurídico que regulava a participação de crianças em espectáculos e em outras atividades com menos de 16 anos. Antes disso, havia um grande vazio legal e ninguém sabia se as crianças podiam ou não trabalhar en espectáculos y todo eso. A ley decía que podían, en caso excepcional debidamente comprobado, bajo necesidades perentorias para o efeito do espectáculo, o si un joven artista tuviese un extraordinario talento. Então, podemos ver que estos criterios son bastante subjetivos. Con esto se procuró llenar ese vacío legal, pero acho que ainda nestas modificações do Código de Trabalho há muitas dificuldades. A participação de um menor em espetáculo ou outra atividade tem que ser titulado por contrato entre a entidade promotora e os representantes legais. Não é necessária a intervenção do menor nem seu consentimento. Ele não precisa estar de acordo. Apesar da lei não exigir o consentimento do menor, eu acho que, pelo menos a determinada idade, se lhe poderia perguntar se ele quer fazer este trabalho, não? Outro, o menor de 14 anos não possui capacidade de exercício de direitos que lhe permitam receber a retribuição por seu trabalho, pelo que a mesma terá que ser entrega a seus pais. Eu acho que a lei deveria prever um regime mais protetor dos interesses do menor, salvaguardando que pelo menos uma parte desses rendimentos lhe fossem entregues em algum momento de sua vida. Quanto ao trabalho noturno, é proibido pelo Código de Trabalho no artículo 76, mas só é possível no caso de menores que participem em espectáculo ou outra atividade de natureza cultural, artística ou publicitária. Eles sim podem fazer trabalho noturno sem limite de horário. É isso. Não quero fazer nenhuma acotação. En cuanto ao trabalho infantil, as outras formas de trabalho infantil em Portugal, sabemos que é uma realidade difícil de quantificar, porque tem muitas causas, porque é muito difícil sua medição. Mas sabemos que é uma realidade e que no século XXI há milhões de crianças a trabalhar. Particularmente, 268 milhões de crianças de menos de 15 anos trabalham em atividades que, remuneradas ou não, são um perigo para sua saúde e seu desenvolvimento. Portugal foi, até 1998, objeto de atenção dos governos e da opinião pública, sendo apresentado como um país europeu com um número muito significativo de menores que trabalhavam, sem que existissem indicadores que deram conta da real magnitude destas atividades. Um inquérito feito pela ONG Anti-Slavery decía que 200.000 crianças estaban a trabalhar en Portugal. Ese número foi considerado exagerado. Por tanto,
o governo de Portugal promoveu, em 1998, a realização de um estudo chamado Quantificação e Caracterização Social dos Agregados Familiares Portugueses com Menores em Idade Escolar. Tudo isso é o nome. Este estudo foi replicado em 2001 e ambos ajudaram a identificar a dimensão real do problema, negando posições extremas que colocavam o trabalho infantil em valores muito elevados, mas também aquelas que negavam sua existência. Estes relatórios foram utilizados para definir as estratégias para combater o trabalho infantil. Eu particularmente gostei muito deste relatório porque um dos poucos que considera não só dados estadísticos e econômicos, mas também considera dimensões como a natureza da atividade, a intensidade da atividade, a escolaridade, o contexto, as atitudes e percepções das próprias crianças sobre o trabalho desenvolvido, o que eles fazem no seu tempo livre e que expectativas têm com respeito ao futuro. Isso é algo que muitos relatórios nem consideram porque nem se importam com o que a criança pensa sobre ter que trabalhar. Então, alguns dados produto deste inquérito são que 48.165 menores desempenhavam tarefas de ajuda doméstica e 48.914 exerciam uma atividade econômica. É importante aqui aclarar que as tarefas de ajuda doméstica não são consideradas trabalho infantil, porque não seriam atividades estritamente econômicas. Quando, obviamente, ajuda em um hogar de uma criança é uma atividade econômica porque contribui para que os pais possam fazer seus trabalhos e tudo isso, e a criança dê conta de outras atividades no âmbito doméstico. Então, se somamos estas duas cifras, eu acho que a cifra real era que tínhamos 97.000 crianças a trabalhar em Portugal. Enquanto à escola, o impacto do trabalho na escola era muito grande. 14,5% das crianças que trabalhavam não frequentavam a escola. A maior parte dos menores com atividade econômica não tinham escolaridade obrigatória e cerca da metade dos menores na atividade econômica já tinham reprovado pelo menos uma vez. Enquanto ao trabalho doméstico em excesso, eu já falei a cifra, as tarefas são arrumar a casa, cozinhar, tratar da roupa, tomar conta de familiares mais novos ou idosos. Ou seja, que estas atividades podem levar muitas horas cada dia. Não estamos a falar de arrumar o quarto e colocar na mesa. São muitas horas por dia de atividade, que muitas vezes faz com que a criança não possa assistir à escola. O trabalho infantil doméstico é reconhecido a nível mundial como um dos mais difíceis de combater. São poucos os mecanismos de fiscalização. Se conhece o isolamento psicológico, a submissão, e que muitas vezes as crianças acabam até escravizadas. Pero não é possível fiscalizar porque não se pode entrar nas residências particulares. Então, o trabalho mais forte, pelo menos no Brasil, é feito no âmbito da escola. Os professores são os que têm que tentar falar com as crianças para ver qual é a sua situação e fazer as denúncias correspondentes. Mas é um trabalho muito difícil. Bom, en cuanto a distribución por regiones, a maior parte dos menores trabalhavam na região norte, logo na região centro, e o valor mais baixo estava na região autónoma da Madeira. Todos estes são dados desta pesquisa realizada no ano 2001. En cuanto ao sector de atividade, eram principalmente agricultura, comércio, indústria transformadora, restauração e construção civil. O local de trabalho era principalmente a exploração agrícola, a própria casa, restaurante, café, estabelecimento comercial, oficina, fábrica e, por último, obra. En quanto ao ritmo e intensidade do trabalho, as incidências se situam nos valores extremos, ou seja, as crianças trabalhavam 1 ou 2 dias por semana ou 6 ou 7 dias por semana. Não há muitos que trabalhem 3, 4 ou 5 dias. São sempre os extremos. En cuanto ao motivo para trabalhar, a maioria referia a vontade de querer trabalhar como principal motivo, seguido de dificuldades econômicas do agregado familiar, e outros trabalhavam porque os pais não os queriam desocupados e para aprender uma profissão. Eu tenho sérias dúvidas com respeito à vontade de querer trabalhar, mas isto foi um questionário que se aplicou às famílias portuguesas. Eu acho que se
se fazemos uma entrevista é diferente. Pelo menos no meu trabalho de campo, na região da fronteira, as crianças diziam que sim, que gostavam de trabalhar. Mas se eu perguntava se eles prefeririam trabalhar ou ter uma família que pudesse dar conta deles, cuidar deles para poder assistir à escola, eles teriam preferido isso. Mas como sua realidade era outra, eu acho que pode ser até um mecanismo de defesa frente a algo que é inevitável, buscamos aceitar da melhor maneira possível. Não estou segura, mas é uma ideia que eu tenho. En cuanto a acidentes y doenças, 5,1% das crianças já teve um acidente em uma exploração agrícola ou em um local relacionado com a restauração. Então aqui é simplesmente um quadro com os principais indicadores, para ressaltar principalmente que há muita diferença entre a taxa de escolaridade, que é 98,6% em geral de todas as crianças, mas se falamos das crianças que trabalham, esse número descende até 85,5%. Sim, isso é 2001. Sim, isso foi no ano 2001, mas é o último inquérito que foi feito, então eu não tenho com que comparar. Trabalhadores por conta de outros são as crianças que têm um contrato de trabalho, que pode ou não ser escrito. Trabalhadores familiares não remunerados são a grande maioria, não têm contrato, não percebem nenhuma remuneração. E logo, bom, trabalham na agricultura, comércio e construção civil. Eu posso deixar o PowerPoint se alguém tem interesse, não há problema em difundir e compartilhar. En cuanto às piores formas do trabalho infantil, que já mencionamos no convênio 182 da OIT, existen, según un relatorio do ano 2010, a nível mundial cerca de 268 milhões de crianças a trabalhar e a volta de 126 milhões numa das piores formas. O recrutamento à força mediante o rapto, venda, escravatura afetam a 5,7 milhões de crianças pelo mundo. A exploração por fins de prostituição, pornografia também existe em todo o mundo. Muitas vezes se associa a sectores de atividade turística, cada vez mais organizados, mais profissionais e de mais difícil acesso. En cuanto às crianças envolvidas em conflitos armados, se calcula que no ano 2002 eram 300.000, com a incorporação de crianças cada vez mais novas. En Portugal, estas situações não foram vividas diretamente, mas sim houveram crianças, soldados que passaram parte da sua infância envolvidas diretamente em guerras e que foram aqui acolhidos, por vezes com entrada ilegal no país. Outra forma é o envolvimento de crianças em redes criminosas. Os adultos os usam porque sabem que são inimputáveis. Isto é principalmente para o tráfico de droga, armas, mas também para outro tipo de crime. Em Portugal este tema não existe na agenda pública, política. Mendicidade é uma das formas de trabalho infantil mais representativas da exclusão social. Tem a ver com a mobilidade geográfica, a expansão de vias de comunicação e a percursos de imigração transnacional ou não. Eu quero resgatar aqui o Plano Nacional contra o Tráfico de Seres Humanos, implementado entre 2014 e 2017 pela Comissão para a Igualdade, Cidadania e Gênero de Portugal. Este plano inclui medidas muito importantes contra o tráfico de menores, garantir direitos como segurança, proteção, assistência médica, psicológica, assistência de tradução, interpretação e jurídica. Também este programa fez ações para estabelecer a dignidade, a identidade, a nacionalidade de crianças e localizar as suas famílias. Eu não coloquei aqui, mas acho que há ainda um problema muito importante a respeito das formas do trabalho infantil e que saiu nos jornais nestes dias, acho que todos pudimos ver, que Europol denunciou que há mais de 10.000 crianças refugiadas que estão perdidas. Como podemos perder 10.000 crianças? Isso não é só deste ano, há 2 anos que existe este problema. Só agora adquiriu relevância e Europol admitiu que isto está a suceder, que muitas dessas crianças podem cair em redes, podem ser exploradas, incluindo sexualmente, pelo crime organizado.
Aqui em Portugal, o SEF, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, ainda não tem indicação de que alguma destas crianças tenham vindo para Portugal. Mas é uma possibilidade séria, até porque já aconteceu no passado, não? Portugal tem estado na ruta de grupos de traficantes de seres humanos com origens no leste europeu desde a Guerra dos Balcãs, entre 1991 e 1999. Então, eu acho que temos que ter cuidado com isto. Nem todas estas crianças estarão a ser exploradas. Talvez muitas delas estão com suas famílias, com algum membro do agregado familiar, mas a realidade hoje é que se desconhece o seu paradeiro. Em Portugal, no ano 2014, 182 pessoas foram sinalizadas como vítimas de tráfico de seres humanos, segundo o relatório do Observatório do Tráfico de Seres Humanos. 86 casos foram de exploração sexual e 56 casos foram de exploração laboral. Isso é para ver que não é uma coisa que seja desconhecida em Portugal, não? O tráfico de pessoas e de menores. Aqui eu só queria trazer algumas imagens. Eu acho que olhar as crianças a trabalhar não é o mesmo que falar, não? Para mim tem um impacto muito maior porque nos ajuda a dar conta do que é a situação. Aqui vemos uma criança em trabalho informal, em situação de rua. Eu acho que essa foto foi tirada em Paraguai. A outra é uma foto da Organização Internacional do Trabalho, das crianças a trabalhar na construção, que é muito comum. E as últimas duas fotos são fotos do meu trabalho de campo, são de Missões, o lugar onde eu vivo e trabalho, onde há grandes explorações agrícolas de yerba mate. Não sei como é a palavra de yerba mate em português. Yerba mate. E ali o trabalho infantil é muito comum. Esses são os campamentos muito precários onde as crianças vivem e ajudam a seus pais na coleta de yerba mate, porque é trabalho a destajo. Então, quanto mais juntam, a paga que recebem no final do dia. Então, toda a família trabalha aí em condições que são absolutamente nefastas. E, bueno, agora com o dengue e as enfermidades da zona, a situação é muito grave mesmo. Programas para a prevenção e eliminação da exploração do trabalho infantil. No final dos anos 80, a comunidade internacional censurava, como já falei, Portugal pelas graves situações de exploração de mão de obra infantil no Vale de Ave, e por anúncios que circulavam em algumas cidades do norte, tal como empresa textil aceita criança dos 11 aos 13 anos. Estas denúncias tiveram uma grande repercussão, uma grande relevância nos meios de comunicação e conferiram visibilidade a uma situação que se mantinha mais ou menos encoberta. Isto obrigou os poderes públicos a ver aquilo que não queriam ver. Então, se tomaram muitas medidas, foram feitos estes inquéritos, os quais eu já falei. Também houve uma coisa importante, que foi que o Comitê dos Ministros do Conselho da Europa dirigiu uma recomendação ao governo português aconselhando a adotar medidas necessárias para traduzir a legislação na prática. Aí se tomaram muitas medidas, se criaram estes programas, o PETI, o PIEC, o PIEF. También tuvo una gran importancia a actividad da Autoridade para as Condições do Trabalho e houve uma forte intervenção no plano legislativo, como já vimos com as modificações do Código do Trabalho. Eu quero rescatar aqui o rol da Autoridade para as Condições de Trabalho, que foram os que fizeram as atividades inspectivas em profundidade em empresas que tinham presenciado trabalho ilegal de menores. Então, os resultados destas inspeções que foram realizadas entre 1999 e 2012 mostram decrescimento muito grande na situação de menores, mientras que no ano 1999 se registraram 233 menores a trabalhar, no ano 2012 foi só um. Então, eles dizem que o fenômeno agora é residual, que já não é preciso fazer mais estas inspeções, que o trabalho infantil foi erradicado no setor formal.
Mas, novamente, eu acho que estas inspeções finalizaram no ano 2012 e, lamentavelmente, com os efeitos da crise sobre as crianças, penso que estas inspeções teriam que seguir, teriam que ter continuidade, sobretudo neste momento tão delicado para as crianças. En cuanto à importância dos sindicatos, eu quise agregar esto, já que aqui estamos em um âmbito sindical, e além disso porque acho que os sindicatos tiveram um rol fundamental na identificação e erradicação do trabalho infantil nestas empresas do norte do país, nas fábricas textis, de calçado e outras. Esta informação é de um folheto titulado Sindicatos e Trabalho Infantil, que foi elaborado pela OIT com o governo de Noruega no ano 2000 e forma parte de uma estratégia para combater o trabalho infantil com a ajuda dos sindicatos. E eu tenho aqui os folhetos, posso deixar se quiserem, e aqui são só 3 questões que fazem com que o trabalho infantil seja importante para os sindicatos. Primeiro, porque é uma maneira de entrar no setor informal. Segundo, porque o trabalho infantil prejudica o poder de negociação dos sindicatos. E terceiro, porque o trabalho infantil contribui para o desemprego adulto. Uma criança pode fazer o trabalho de um adulto com uma remuneração muito mais baixa. Então, se as crianças são retiradas do trabalho, esse posto deveria ser retornado por um adulto. São só algumas questões. Os folhetos são muito grandes, tem muita informação que foi usada por sindicatos em toda a Europa para debater a questão, para fazer propostas e demais. E, bom, já para finalizar, estas são algumas campanhas que foram feitas aqui em Portugal. Vamos acabar com o trabalho infantil, forma parte de uma campanha realizada pela Confederação Nacional contra o Trabalho Infantil de aqui de Portugal. Que me emprega crianças mata a infância, acho que é do Ministério Público de Trabalho de Brasil, Slavery, Trafficking, Violence, etc., da Unicef, e Sin Clientes Não Há Prostituição Infantil, parte de um programa contra a trata, exploração sexual e comercial infantil, que foi feita na Argentina, porque o problema é que a lei penaliza a prostituição infantil, mas não os clientes. Então, isso... Recién ahora está a debatir-se se os clientes também não têm, aunque seja um pouquinho de responsabilidade na exploração das crianças. E só para finalizar, aqui uma frase de uma dirigente sindical muito importante no trabalho infantil, que é de Olinda Machado, que falou sobre a importância das lutas dos trabalhadores na conferência pelo 20º aniversário da Confederação Nacional contra o Trabalho Infantil. E uma frase que eu gostei muito de Nelson Mandela, que diz que não existe revelação mais nítida da alma de uma sociedade do que a forma como esta trata suas crianças. As referências bibliográficas e muito obrigada. Uma outra coisa que surgiu aqui, que foi a questão do trabalho infantil, a propósito daquelas imagens que mostrou, da cultura, da publicidade, no fundo esta questão do lazer, do trabalho enquanto projetado para uma esfera de lazer, uma esfera de consumo, que acaba por permitir com que, por vezes, isto possa ser entendido como uma coisa tolerável, uma coisa aceitável, no fundo a fronteira entre o trabalho e o lazer acaba por ser aqui um complicador analítico da coisa. E eu depois estava a ouvi-la e estava a pensar, tem um jogador de futebol, uma criança que joga futebol, ela adora jogar futebol. O meu filho tem 7 anos, não foi jogar ainda porque eu ainda não tive tempo de ir lá, ainda não predispus a isso. É que o futebol em si mesmo, há um momento em que, sobretudo nos grandes clubes, e a Cecília vem de um clube onde tem o melhor jogador do mundo, não é? Que começou a jogar pequenino, não é? E que eu não sei se ganhava na altura, mas hoje em dia há notícias às vezes de crianças que são compradas ou que são reservadas e que têm 8 anos, seguramente. Isso é trabalho infantil ou não, por exemplo? Eu fico na dúvida, aparentemente não será, mas se calhar é o mesmo tipo de interpretação que faríamos para a questão da publicidade ou de outro tipo de... Isto é, esta sua reflexão fez-me pensar no futebol e fez-me pensar em quantos Messis há por aí, ou potenciais Messis,
ao Ronaldo, já agora posso falar também do Ronaldo, portanto, este fenómeno acaba por aparecer. Depois eu admito que existam contrapartidas financeiras por trás disso para os pais, ou para as pessoas que são responsáveis pelas crianças. E por fim, depois tinha aqui outros comentários, mas uma das questões que me suscitou aqui interesse e curiosidade também foi perceber, e geralmente concordo com o comentário que foi feito ali, é preciso alguém vir da Argentina pôr as pessoas a pensar sobre isto. No caso português, como é que foi, o que é que lhe pareceu, ou se é que teve informações sobre isso, das instituições, do tipo de resposta que as instituições foram capazes de dar ao problema? Porque eu, quer na leitura do paper, quer no que eu ouvi aqui, a instituição, o IACT, o não sei o que, de apoio à criança, o Instituto de Apoio à Criança, a ACT, os sindicatos, a SIG, que referiu aqui, a CNASTI, entretanto, CPCJ, comissões, isto é, há aqui um conjunto de instituições envolvidas, e depois já não falo da Unicef, de outras instituições, depois todas essas instituições têm aqueles vários programas, o PET, né, esses nomes todos. A questão é, provavelmente no caso português não tem informação sobre isso, mas eu levanto a questão, porque ela também se calhar também se coloca noutros países nos mesmos termos. Não se criaram condições para encontrar uma resposta de articulação interinstitucional para resolver um problema? Porque parece que há aqui várias formas de tentar atacar o problema, mas todas elas fragmentárias e todas elas parciais. E, portanto, esta é a minha sensibilidade, a minha leitura do problema. Não sei se isto se colocou exatamente assim, se na Argentina existe o mesmo tipo de problema, ou não. Portanto, no fundo são estas observações. Tinha outras, mas já falei demais face ao que queria falar. Tenho depois uma outra curiosidade, mas se eu não esclarecer hoje, depois pergunto-lhe assim mais tarde. Não, já agora digo, pronto, já para não. Que é uma interpretação que a Cecília também tomou posição sobre isto, que é uma citação que ela faz do Anthony Giddens, no texto dela, que é, isto tem que ver com a tal qualificação, que é o facto do Giddens dizer a determinada altura, creio que é uma citação do Giddens, se não estou enganado, que é do Giddens dizer, bem, mas o trabalho infantil acaba por ser uma coisa tolerável face a situações muito mais gravosas. Não é? Pronto, isto tem a ver com a tal questão da qualificação. E, portanto, no fundo, a ideia do trabalho infantil como mal menor, como sendo uma coisa que é tolerável e aceitável. Portanto, já sei qual é a sua posição sobre isso, mas acho que é uma questão de debate também interessante sobre, enfim, um fórum mais ou menos como este. Mas pronto, se não quiser responder agora a nada, então... ¿Alguien más quiere decir alguna cosa? Yo, sí, profesor, las cuestiones, hace preguntas difíciles. En cuanto a la articulación institucional, creo que es uno de los más grandes desafíos que presenta, no sé si cualquier tema social, pero por lo menos en relativo al trabajo de los niños, es por lo menos donde yo trabajo, que es una región fronteriza, no solo de 2, sino de 3 fronteras, 3 países, con 3 marcos normativos, con edades diferentes de admisión al trabajo, con desencuentros a la orden del día, donde las decisiones se toman en las capitales, ¿no? Que no atienden a la especificidad de la frontera, porque realmente no les importa lo que sucede en la frontera. Es imposible tener un espacio de colaboración sistemático. Es una ruta de tráfico internacional de niños para explotación sexual, para todo tipo de trabajo. Se juntan el gobierno de Paraguay, Argentina y Brasil cuando hay un caso que sale en los medios y se lo trata. Después, nada. Lo que sí se hace mucho, y también lo vi un poco acá, es desligar responsabilidades. Hay tantos organismos que dicen, eso no nos compete a nosotros, eso es responsabilidad de otro, de la escuela, del sindicato, de las NASTI, del PETI, del PIEC, del PIEF, de las comisiones de derechos del niño. No sé si esto obedece a que están poco delimitadas las responsabilidades y las competencias de cada organismo, pero realmente veo que podría haber una colaboración mucho más sistemática, tanto allá ni hablar, pero como aquí también entre todos estos programas que muchas veces actuaron sin la articulación necesaria, que si lo hubieran tenido, hubiera tenido un impacto mucho más grande todas estas acciones, de lo que lo tuvieron al ser así fragmentadas.
Y bueno, no sé, quería comentar otra cosa con respecto a lo de Giddens. Yo creo que no hay justificación, siempre podemos estar peor, sí, claro, pero decir que está bien que un niño sea mendigo porque por lo menos no es soldado, es una locura. Hay un límite de la dignidad, que creo que ahí es donde entran en juego los tratados de derechos humanos, por debajo de los cuales las situaciones son intolerables, son inaceptables. No podemos decir, y bueno, podría ser peor. No, eso en la situación de los niños, para mí no puede existir. Hay un umbral por debajo del cual no es negociable. Bueno, lo sacamos de aquí, ahora vende en la calle, pero por lo menos no se prostituye más. Cualquier trabajo que hace un niño con menos de 14 años acarrea daños, ya sea físicos, mentales, morales, no solo en el futuro. Tampoco me gusta cuando se habla de los niños solo como el futuro, sino hoy. Estos chicos están sufriendo hoy, en el futuro no sé lo que va a pasar, pero tenemos que ayudarlos y sacarlos de estas formas de trabajo hoy. Sé que hay gente que está a favor del trabajo de los niños. En Bolivia existen organizaciones, los niños tienen sindicatos, se bajó la edad mínima de admisión al empleo a 10 años en Bolivia, pero creo que tenemos que situarnos en el contexto de uno de los países más pobres de América Latina, donde trabajar es una necesidad básica para subsistir. No es como estos niños en el espectáculo, que creo que no están en situación de pobreza ni mucho menos de indigencia. Creo que pertenecen a una clase media o quizás media alta, ¿no? Pero estos niños de Bolivia que trabajan en la construcción, si no trabajan no comen. Entonces creo que de alguna manera hacen de necesidad virtud. Evo los dejó organizarse, sindicalizarse y recibir una retribución por su trabajo. Pero estos chicos de 10 años, ¿qué futuro pueden tener en estos trabajos tan insalubres, expuestos a todos los riesgos que esto conlleva? Para mí es muy preocupante esta baja en la edad de admisión al empleo. Pero bueno, son nuestras realidades también. Mas o acesso às crianças foi fácil? Eso, disculpe. Só uma sí. curiosidade. No, fue muy difícil, porque es una realidad que en Argentina, en Brasil, por lo menos en esta zona, estamos hablando de una zona sumamente turística. La región de la Triple Frontera tiene las cataratas del Iguazú, tiene monumentos jesuitas, que ahora que tenemos nuestro Papa jesuita están muy de moda, y las autoridades lo único que quieren es esconder esto. Yo tuve que hacer malabares para poder acceder a los niños, muchas veces la presión de gendarmería y demás, de por favor retírate, así que buscar estrategias, ¿no?, para llegar a ellos. A las niñas víctimas de trata y explotación sexual comercial no las pude entrevistar porque sabemos que no es bueno, ¿no?, hacerlas repetir y pasar por una situación traumática. Después con los niños que trabajan en la calle fue simplemente ir a la calle, hablar con ellos, quedarme a cuidar coches toda la noche con ellos, que nos persiga la policía, tirarnos piedras. Fue trabajo in situ, digamos. Y después en un hogar de niños también, donde el 90% de los niños que están en ese hogar trabajan, pude entrevistarlos. Es muy difícil, ellos no les gusta contar su historia, decir las cosas que les pasaron. En el caso de adolescentes, sobre todo, son cosas que por ahí son dolorosas porque ellos sienten que están en una situación subordinada con respecto a otros niños, no en una situación de desventaja. Y en cambio con los niños más chiquitos sí, fue más fácil hablar. Ellos dicen que no les gusta trabajar, que no quieren trabajar, que quieren ir a jugar. Así que dependiendo también de la edad fue, sí. Pero fue un trabajo de muchos encuentros, muchas charlas, jugar primero y después recién poder, hasta que entrar en confianza, ¿no? Sí. Muy bien, ¿alguna pregunta también? Sí.